Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. A história contada hoje está em 1 Samuel 17. Davi e Golias. A história de Davi e Golias é com certeza uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Qualquer criança que frequenta a salinha do culto sabe contá-la. Talvez por isso não nos atentamos a pequenos detalhes, que fazem uma grande diferença. Devemos olhar a história de Davi e Golias pelo lado espiritual. Para facilitar a compreensão, dividirei o texto em 3 partes. O que se passava antes da luta entre Davi e Golias? O exército de Israel estava acampado, aguardando que a guerra se iniciasse, porém, por 40 dias, de manhã e à tarde, aparecia um gigante chamado Golias e os desafiava à batalha. Se algum soldado de Israel tivesse coragem de enfrentá-lo e conseguisse vencê-lo, os filisteus seriam escravos de Israel, mas se perdesse a luta, Israel serviria os filisteus. Além de ser um gigante experiente em batalhas, Golias ainda usava uma armadura imponente e empunhava uma lança amedrontadora. Isso fazia que os israelitas temessem enfrentá-lo, pois sabiam que um golpe de Golias seria fatal. Na verdade, o que os israelitas sentiam não era medo, mas pânico. A diferença entre os dois é simples: o medo te faz pensar bem antes de agir, pois reconhece os riscos. O pânico te paralisa e não te deixa raciocinar, sofrendo a derrota por antecedência. Mas a situação de Israel começa a mudar quando Davi chega ao arraial israelita para levar mantimentos e saber notícias de seus irmãos. Ao saber da recompensa que teria aquele que vencesse o gigante, ele decidiu que iria à luta. Davi era um garoto franzino e de boa aparência, não botava medo em ninguém, muito menos em um gigante guerreiro. O que ninguém contava é que, apesar dessa desvantagem, ele era extremamente corajoso e já havia enfrentado ursos e leões para defender as ovelhas que pastoreava. 1 Samuel 17, 34, e os venceu. Davi sabia que não estava sozinho naquela batalha. Ele sabia que Deus estava ao seu lado e isso fica claro em sua resposta a Golias. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Quem tens afrontado? 1 Samuel 17, 45. Davi não foi enfrentar Golias para mostrar o quão bom ele era em guerrear, até porque, diferente dos demais, era um garoto inexperiente nesse tipo de batalhas. O que motivou Davi foi o fato de ele poder provar que o Deus de Israel estava com seu povo e não aceitaria aquela afronta. Enquanto Golias veio todo aparelhado para o embate, Davi tinha apenas uma espécie de estilingue e 5 pedras. Quando o filisteu abriu a guarda, o garoto acertou uma pedrada em cheio no meio da testa, o que levou o gigante Golias ao chão. Davi não teve dúvidas. Para não dar chance de Golias acordar e levantar, pegou a espada do gigante e arrancou-lhe a cabeça, dando fim ao sofrimento e humilhação de seu povo. O pior erro de Golias foi julgar Davi pela aparência inofensiva, sem notar que o rapaz tinha uma atiradeira e sem saber quão habilidoso ele era no uso daquela arma. Se Davi fosse tão fraco como aparentava, sorte de Golias, seria fácil para o gigante simplesmente eliminar o adversário, como ele fazia com frequência com inimigos muito maiores. No entanto, como sabemos, nem sempre o mais forte vence. Isso acontece todos os dias: alguém despreza o adversário, ou se acomoda em sua posição favorável, e perde. A história contada por Samuel 17 é bastante emblemática e tem como objetivo dar autoridade a Davi, que no capítulo precedente fora ungido por Samuel. Esse capítulo faz a síntese das batalhas que marcaram o início do povo eleito na Terra Prometida, sobretudo as dificuldades do povo se estabelecer na zona do litoral mediterrâneo, que era ocupada pelos filisteus. Os filisteus eram fortes e tinham muito mais facilidade para o combate e por isso a vitória contra Israel era bastante provável. As dimensões gigantes de Golias descrevem esse poder que se caracteriza pelo uso de armas e instrumentos de guerra. É provável que o povo de Israel não tinha esses instrumentos e a batalha era muito desequilibrada. A força bruta dos filisteus é combatida com a força de Deus, que é a única arma que faz o povo eleito conquistar a vitória. O ungido do Senhor é um protagonista dessa vitória. Através dele, todo o povo conquista a vitória. Além desse aspecto teológico, que mostra que por trás de toda conquista está a vontade de Deus, sem dúvida existe também uma leitura popular da história de Davi, que vê nele um herói, alguém que liberta o povo da opressão do inimigo, que consegue vencer com astúcia,
fazendo uso da sua sabedoria e da força que lhe é dada por Deus. Qual o significado da armadura do gigante Golias na passagem em que ele é desafiado por Davi? Davi, Golias e a Igreja hoje, pleno século XXI, com Bíblias impressas nas mais diversas linguagens e ainda está cheio de crentes que pensam que os nossos inimigos são as pessoas. Não conseguem enxergar que o mal que o ser humano pratica é fruto do pecado que habita em nós e, mesmo nós que já conhecemos a Deus, ainda não somos totalmente livres de nossa natureza pecaminosa. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, 11, 12. A despeito de a batalha entre Davi e Golias ser real, é uma tolice querer literalizá-la hoje. Ela é um grande ensinamento para nós. Golias representa o diabo, com as artimanhas do mundo, que parece ser muito maior e mais poderoso que nós, porém temos em nós algo muito maior que ele, o Espírito Santo de Deus. Jesus deu essa autoridade aos seus discípulos. Note que a autoridade foi dada aos discípulos e não aos seus ouvintes. Com o pecado não há negociação, deve arrancá-lo pela raiz, arrancar a cabeça. Pecado adormecido pode acordar a qualquer momento, só a espada de 2 gumes, Hebreus 4, 12, pode cortar seu mal e evitar o crescimento. É assim que se trata o pecado, como uma erva daninha. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.